Shalom, queridos. Estamos um pouquinho difícil de entendimento desse capítulo, dessa semana. Para alguns está difícil essa essa semana de final do mês de maio, fica uma semana junto com a outra, porque fica desde domingo que começou a semana, né? Mês de maio, finalzinho de maio ainda pega domingo, segunda, terça. Só a partir da quarta que começa a semana de junho, primeira semana de junho. Aí ficou junto, o finzinho do mês de maio com o início do mês de junho, numa semana só. Mas eu espero que todos tenham entendido que nesse finzinho do mês de maio e o início do mês de junho está o vídeo do primeiro capítulo de Gênesis, que é para seguir uma sequência. Já na outra semana, que começa a partir do próximo domingo, já é o segundo vídeo com o capítulo 2 do livro de Gênesis. Espero que os discipuladores vão entendendo isso. Tem uma sequência. Eu tenho tido dificuldade em relação a isso. Tem gente fazendo vídeo do que é do dia tal, no dia esse, no dia aquele. Tenham cuidado com isso, é uma sequência. Então, estes dias, dessa semana agora, finalzinho de maio, junto com o início de junho, é o vídeo número 1, ou seja, capítulo 1 de Gênesis. Mas isso apenas para dar um alerta para os discipuladores, para não se atrapalharem na sequência. Na segunda semana de junho, vai entrar o vídeo, a partir do próximo domingo, iniciando a segunda semana de junho, entra o vídeo número 2, que é com o capítulo 2 de Gênesis. Mas só estou dando um alerta, eu quero agora que vocês saibam que hoje é o capítulo 19, ainda está longe, né, para chegar até lá, ainda estamos no início do discipulado. Então, o capítulo 19 já está aqui, mas é porque eu tenho que fazer os vídeos, fazendo, são 1.189 capítulos da Bíblia, eu não posso esperar para fazer um essa semana, outro na outra semana, eu tenho que fazer todos, vai ficar tudo pronto, e a gente só indo na sequência, pegando o vídeo que cabe a semana. Não vai pegar porque vai ter dezenas de vídeos, ninguém vai ficar pegando qualquer um, vai pegar na sequência. É um alertazinho que eu estou dando para não se atrapalharem. Eu já estou no 19, mas ainda está bem longe para chegar o dia desse vídeo ser colocado em pauta. Mas a gente vai fazendo, né? Então vamos ver. Capítulo 19. Capítulo 19. Eló em sua casa, e os dois anjos chegando. Aí só chega dois, para Ló não chega os três. Só chegam dois anjos para avisar, ver a situação de Sodoma, para avisar avisar não, para destruir, não tem nem aviso. Eles chegam lá só para pegar aquele que é justo, que foi o Ló, e saindo, tirando Ló, já sabe, Ló e a sua família, já sabe que a família vai porque Ló foi o justo, a família vai pegando a carona, né? O mesmo caso de Noé. Noé era o justo e a família dele foi pegando a carona, foi salvo também do dilúvio. Agora, a mesma coisa com Ló. Ló é o justo que está aqui nesse lugar, mas o Senhor, quando salva o dono, o sacerdote ou a sacerdotisa, ele poupa os seus descendentes de prejuízos materiais. Eu quero deixar bem claro. Em Noé, a família foi salva daquela catástrofe, do dilúvio, mas com Deus tem que ter aliança. Se não tiver aliança, não vai estar com o Senhor lá na glória. Os filhos de Noé só ficaram na glória aqueles que tiveram aliança. No caso, o Sem e a fé, né, estava de boa, porque também ficaram aliançados com Deus, foram abençoados. Mas o Cã já foi diferente. Então, não vamos ficar assim, achando que porque eu sou salva, meus filhos são salvos, porque o pai é salvo, que os filhos são salvos. Pai e mãe podem ser salvos e os filhos irem para o inferno. Agora, em questão de catástrofe, de situações na vida materiais, de pragas, essas coisas, Deus pode livrar toda a família por causa do pai ou da mãe, que são santos e que santificam seus filhos e sua descendência. Mas para ir para os céus,
só aceitando a Jesus. Cada filho tem que aceitar a Jesus Cristo se quiser ir para o céu. Pode ser livre de uma enchente que tiver naquela cidade, a casa daquele homem de Deus, daquela mulher de Deus não ser invadida e os filhos serem salvos. Pode ser livre de um incêndio, pode ser livre de um acidente, mas para estar livre do inferno, só quem aceita é Jesus Cristo. Então é o caso aqui de Ló, né? Lá você vai agora os anjos entrar ali só para salvar o Ló e destruir toda a cidade, porque não tinha nenhum justo a não ser Ló. Aí vocês vão ler aqui o capítulo, né? Que é longo e o nosso tempo de vídeo tem que ser pequeno, não pode ser vídeo longo. Então não vou fazer a leitura, mas vocês estão sabendo aqui. Toda essa história é bem conhecida, é filme, é tudo que vocês assistem com essa história. Nos filmes tem seus exageros, mas aqui na palavra está tudo bem fiel, tudo verdadeiro. Vocês devem, discipulador, ler, fazer a leitura até uma leitura coletiva, cada um lê 2 capítulos, dois versículos, até chegar ao fim do capítulo, que começa no versículo 1 e termina no versículo 38. Então, o capítulo é longo, mas a história é muito conhecida. Nós sabemos que o Ló foi um bom hospitaleiro. O destaque desse capítulo é a hospitalidade de Ló. Porque para Deus o que vale é o amor ao próximo. Você amar o próximo é fundamental. É tão fundamental que quando Jesus chegou aqui na terra, ele destacou dos 10 mandamentos, 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, vocês viram a hospitalidade de Abraão, no capítulo 18, não foi? Como nós já falamos, Ló se converteu através de Abraão, tudo mostra que foi assim. Quando Abraão recebeu o chamado de Deus, que resolveu atender o chamado, Ló apreciou aquela atitude de Abraão largar os deuses que estava adorando e adorar um único Deus. Ló acompanhou e vai seguindo, e tudo prova que ele seguiu também o mesmo Deus de Abraão. É que Jesus destaca, eu já falei em capítulos anteriores sobre isso, quem está seguindo a sequência já ouviu. Eu estava dizendo em outro capítulo aí que eu fiz, que Ló, ele foi destacado por Jesus Cristo. Jesus falou dele, dizendo que quando ele tivesse de vir, seria como nos dias de Ló, todos casando, dando em casamento, fazendo toda essa bagaceira, e ele ia chegar de surpresa, num abrir e piscar de olhos. Então, Jesus fala de Ló. Pedro também, na sua segunda carta, fala sobre Ló. Então, Ló foi realmente alguém que conseguiu se tornar um servo de Deus através do seu tio Abraão. E é ele que vai ser retirado daqui de Sodoma e Gomorra. E o destaque dele é que ele pegou os 2 anjos e hospedou na sua casa e pagou o preço para protegê-los, oferecendo as suas próprias filhas para que aqueles homens que queriam invadir para pegar os 2 anjos ficassem com as filhas dele para não tocar os 2 anjos. Os 2 hóspedes. Não sei se Ló estava sabendo que aqueles 2 hóspedes eram anjos ou não. O que é certo é que ele foi hospitaleiro e foi capaz de fazer esse sacrifício. A gente acha um exagero, né? Pegar as 2 filhas para dizer, pegue as minhas filhas, mas não toque dos meus hóspedes. É porque era algo que Deus colocou no coração de todos aqueles que ele chamou e que chama, ser amoroso. Aí você diz assim, mas desprezou as filhas? Claro que ele teve, foi tipo, assim, mostrando que era tão importante ele exercer esse papel de hospitaleiro que ele era capaz até de entregar suas filhas. Claro que Deus não ia permitir que as filhas dele fossem detonadas por aqueles homens, feito nenhuma maldade. Deus não ia permitir, mas Deus quer que a gente esteja disponível para fazer aquilo que ele pede. No caso de Abraão, quando Deus pediu os filhos, pediu o Isaac, ainda vai acontecer isso nos próximos capítulos, Deus estava a fim de ver a disponibilidade de Abraão para entregar, mas Deus ia querer que ele matasse seu filho? Claro que não, porque não é correto fazer sacrifícios de seres humanos. Quando Deus permitiu o sacrifício de seres vivos, foi de animais. Matava-se um cordeiro e aí oferecia ao Senhor, queimava como uma oferta ao Senhor, como holocausto. Mas no caso de ser humano,
Já havia pessoas na época de Abraão que fazia sacrifício com seres humanos, mas ali Deus mostrou que ele, o Deus verdadeiro, não permite que se faça nenhuma maldade com o ser humano, que nem pra, como oferta ao Senhor ele não aceita o ser humano queimado no altar. A mesma coisa aqui na hospitalidade de Ló. Ele sabia que era importante ser hospitaleiro, que era importante, aprendeu com Deus, que Deus já ensinou o seu povo diretamente pelo seu espírito, mesmo não tendo as aulas que já não tinham os estudos todos que nós temos, que a Bíblia não tinha sido escrita ainda está aqui no início de Gênesis. Então a gente sabe que eles não tinham esses conhecimentos assim por escrito, mas tinha o Deus vivo que quando chamava, colocava sobre a pessoa o conhecimento dele. Fazia de tudo para que a pessoa conhecesse o que é que ele queria, a sua vontade. Então, a essa altura, Ló já está sabendo que a vontade de Deus é que todos que são dele, filhos dele, chamados por ele, sejam hospitaleiros. Então, ele foi capaz de fazer isso. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu vou entregar minhas filhas, porque eu sei que o que Deus quer é que eu não deixe esses homens estrangeiros chegarem aqui e não serem abençoados por mim, acolhido na minha casa. E deixar que alguém faça mal para eles. Não sei se vocês estão entendendo. Ele confiou que Deus não ia deixar que eles não fazer nada. E foi isso mesmo. Do jeito como ele confiou, ele falou assim para mostrar a disponibilidade dele de manter-se do jeito que Deus requeria, que era hospitaleiro, amando a pessoa que chegasse. Sempre havia pessoas, aquele período era o período dos nômades, pessoas que andavam errantes pela terra e que precisavam de parar numa casa, descansar. Não era como hoje, você vai de transporte, vai de um lugar para outro. Não, era diferente aquela época. Então, era muito importante que a pessoa hospedasse, cuidasse das pessoas que estavam peregrinando, andando de um lugar para outro. Era a fome que tinha que passar, se não tivesse que hospedasse. Era frio, lugar sem ter lugar onde dormir. Então, era importantíssimo. E Ló mostra, como Abraão mostrou, aquela atitude de alguém que já tinha conhecimento de Deus, porque cuidou do seu próximo. Eram dois homens que estavam ali e eram estrangeiros e precisavam de ser protegidos. Com isso, eu quero dizer para você que nesse capítulo você não deve estar se preocupando com os pecados, os demais pecados de Sodoma e Gomorra. Veja o destaque. Por que, que Abraão foi aprovado? Por que Ló foi aprovado? Cuidou do próximo. Então, provou que era justo, o único justo naquele lugar, porque cuidou do próximo. Os dois homens precisavam de hospedagem, estavam ali necessitando de ajuda. Abraão, três homens chegam, que era a trindade, ele não sabia, também ele foi cuidar do alimento, chamou a mulher, prepara a comida, chamou os empregados para cuidar, tudo. Então, note bem o que é prioridade para Deus. Em todo o tempo é o amor. Jesus combina com isso também, deixando bem claro para todos na terra durante os 33 anos que ele viveu, falando do amor e vivendo o amor. Então a gente fica tão empolgado para falar dos pecados das pessoas. Aqui também nesse capítulo as pessoas destacam tanto os pecados do povo de Sodoma, de Gomorra, mas vamos destacar que o pecado de Sodoma e Gomorra era justamente a perversidade com o ser humano. Como é que chega duas pessoas num lugar, não tem onde dormir, não tem, é errante, é pessoas que andando, não era um transporte confortável que eles tinham, não, eles tinham os pés cheios de poeira, precisavam ser lavados, tinham fome, precisavam de comer, estavam cansados do sol, do dia que passaram, precisavam de uma noite de descanso, entenderam? Então vamos destacar aqui a falta de amor dos sodomitas, a falta de amor, não tinha amor. Além de não fazer, ainda estava condenando o Ló, porque estava fazendo o bem ao seu próximo. Então, queridos, é bom que a gente aprenda essa lição aqui, que a gente costuma ficar olhando o pecado de fulano, o pecado de ciclano, porque fulano fez isso, fulano fez aquilo. Precisa saber se Deus vai priorizar os pecados esse e aquele, vai condenar pelos pecados esse e aquele, e se não vai condenar pelo principal pecado, que é a falta de amor ao próximo.
Então vamos ver, tudo sai daí. Se você amar o próximo, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro. É, porque a base de tudo é o amor. Se você amar o próximo, você não mata. Se você amar o próximo, você não vai tomar a mulher do próximo, não vai cobiçar as coisas alheias. Todos os mandamentos que Deus colocou, os 10 mandamentos, na base é o amor. Então não fique assim tão empolgado em falar dos demais pecados que houveram em Sodoma e Gomorra. Fique empolgado em saber que o amor ao próximo destacou a justiça de Ló, a justiça de Deus na vida de Ló e na vida de Abraão, a hospedagem, a hospitalidade. Então, em nome de Jesus Cristo, esteja consciente de que, em vez de estar tirando o argueiro do olho do seu irmão, tire a trave que está no seu olho. Olha para fulano, está igual o povo de Sodoma. Tire a trave do seu olho. Tire a trave do seu olho para depois tirar o argueiro do olho do seu irmão. Mas eu estou vendo fulano está parecendo Sodoma. Tire a trave do seu olho. Vá olhar o que você está fazendo naquele quarto onde ninguém lhe vê. Vá reparar quantas coisas você tem feito que ninguém sabe, mas Deus sabe. O de Sodoma está à vista, todo mundo vendo, mas o meu pecado e o seu pecado, todos estão vendo ou estão sendo pecados ocultos que ninguém está olhando, ninguém está vendo? É quando não tem ninguém para ver que você faz. É quando você está longe do seu pai, da sua mãe. É quando está longe da sua mulher ou do seu esposo. Vamos olhar para isso? Isso é muito importante. Jesus Cristo, bem claro, deixou: tire a trave do seu olho para tirar o argueiro do olho do seu irmão. O do irmão é um pequenininho diante do seu, porque Deus sabe o que está no oculto. Mas de fulano está visto. Ah, está visto o pecado de fulano. Fulano está fazendo isso abertamente. Está andando com a mulher do próximo abertamente. Todos estão vendo. Não jogue, não atire a primeira pedra, porque Jesus Cristo deixou escrito na sua palavra naquela mulher adúltera. Atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Cada um baixou sua cabeça, porque cada um sabia o que estava fazendo às escondidas. Naquela mulher, porque foi pego na hora, no momento do pecado, e os que não foram pegos? E os que não estavam ninguém vendo? É isso que Jesus está vendo tudo. E por isso ele não vai na sua conversa, nas suas acusações de fulano e ciclano, porque foi pego assim, porque foi feito assim, porque o dele foi visto. O pecado de fulano foi visto. O pecado de Sodoma foi visto. Mas o meu e o seu, o nosso pecado. Então é melhor que a gente vá para o nosso quarto, para o lugar secreto, como Jesus mandou em Mateus 6:6. E depois que estiver lá no quarto, a primeira coisa que você faz é lembrar do altar de bronze, onde Deus começou no amor incondicional, dando tempo para chegar a Jesus. Porque senão não encontrar um sequer crendo na promessa de Gênesis 3:15. Ninguém crendo que haveria de vir aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Deus teve que descer para a terra, mandar montar um tabernáculo e ele ficar ali no lugar santo dos santos, esperando que um homem se santificasse diariamente para levar um cordeiro e matar, pondo a mão sobre ele para que os pecados fossem confessados e fossem livres daquele pecado diariamente, todos os dias. Acaba de confessar hoje, amanhã já fez outra coisa, porque Deus é santo, santo. Então vamos olhar isso, vamos entrar no lugar secreto, fazer a primeira coisa, confessar os pecados, lembrar do altar de bronze, o cordeiro que estava lá todos os dias e o sacerdote confessando o pecado dele e do povo. Lembrar da pia, a pia de bronze, onde o sacerdote lavava as mãos e saber que não somente recebia o perdão no altar de bronze, como também recebia a purificação
na pia de bronze, que já simbolizava o sangue de Jesus. Olhar para o pão da proposição, que nós sabemos que não é somente confessar o pecado, não é somente ser purificado, mas ser alimentado pelo pão da vida, o pão vivo que desceu dos céus, que é Jesus, o pão da proposição, já estava lá no tabernáculo, para que ninguém se esquecesse da promessa de Gênesis 3:15. Não esquecer também de quando estiver no lugar secreto e olhar, é claro, olhar pela fé, lembrar que havia um candelabro, ali estava a presença da luz, ali estava os sete Espíritos do Senhor, e nós precisamos também de não somente ser perdoado, não somente ser purificado, mas não somente receber o pão da vida, que é o Senhor Jesus Cristo, mas receber o revestimento, o poder do Espírito, a manifestação do Espírito, para que nós possamos ser luzes aqui neste mundo. Entra no teu quarto e quando estiver ali, vai olhando cada passo que foi feito há centenas de anos antes de Jesus chegar na Terra, para que mantivessem a esperança na palavra dele, na palavra, na promessa de Gênesis 3:15. Aí você vai lembrando também do altar, do incensário, onde ali havia uma fumaça subindo como louvor diante do Senhor. E aí você lembra que não é somente estar cheio do Espírito Santo, mas levar aos céus os louvores, a adoração ao nosso Deus. E então nós somos esses incensários hoje. Não esquecer da arca, que o Senhor teve que fazer uma arca onde estava as pedras da lei, estava a vara de Arão e estava o potinho de maná. Hoje, lembre que o Senhor, pela sua misericórdia, fez de nós essas arcas. Hoje não se carrega mais potinho de maná, não se carrega mais as tábuas da lei, não se carrega mais a vara de Arão, mas o Espírito Santo carregado por nós no dia a dia, para que o nome do Senhor seja glorificado. A gente carrega a glória de Deus em nós. Vai lembrar disso? Lembra disso? Não fica marcando determinado pecado. O principal é marcar o amor. O amor em minha vida, o amor em sua vida, o amor pelo próximo. É tão sério isso que o Senhor nem recebe a oferta daquele que tiver com problema com o seu irmão. Já imaginou o Senhor dizer, se você for ao altar, levar a oferta e lembrar que está de problema com o seu irmão, nem que não seja você, mas o seu irmão está com problema com você, você deixa a oferta, vai lá e diz, meu irmão, eu te peço perdão pelo mal que eu te fiz, ou então libero perdão para você pelo mal que você me fez, para poder você entregar a oferta. Meu Deus, vamos viver o amor? Vamos deixar de estar determinando pecado esse e aquele que ofende a Deus, esquecendo que qualquer pecado ofende a Deus? Qualquer pecado, porque ele é santo, santo. Então, em vez de olhar as coisas todas que aconteciam em Sodoma, olhe isso aqui. A hospitalidade de Ló fez com que Ló saísse de Sodoma e Gomorra. Ele não era bonzinho, mas protegeu pessoas que estavam precisando de hospedagem. E, lembrando disso, lembrou de tudo. Esqueça as demais coisas e vivamos o amor, em nome de Jesus. Muito bom. Deus está falando comigo. Não sei se está falando com você. Espero que todo discipulado esteja recebendo essa palavra, porque eu fui a primeira que recebi. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e com todos os discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.